Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, que é pela graça e pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Não sou digno de nada, não mereço de nada que vem da parte do Senhor de falar alguma coisa deles, mas se ele deu essa oportunidade para mim, então eu creio que ele quer falar alguma coisa e ele já tem colocado a palavra no meu coração. Então, graças a Deus para ele, que é um privilégio de falar da sua palavra. Eu queria agradecer ao pastor Edivaldo pela confiança, pela essa oportunidade. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a palavra que Deus tem colocado no coração. Eu penso, o Senhor tem que colocar essa palavra no coração. Aleluia. Quantos querem ouvir Jesus falar? Amém. Eu vou te dar uma dica, irmão. Ele vai falar agora. Então, não fique esperando nada do médico, não. Tá? Jesus ele quer falar com a gente aqui. Presta atenção. Quando eu leio os evangelhos assim, é muito incrível, porque quando eu chego nessas partes em que, quando fala Jesus falou, eu abro os olhos assim, eu presto toda atenção, porque eu não quero perder nada do que ele fala, porque ele é aquele que morreu na cruz, aquele que teve o amor por nós, pecadores. Ele teve tanto amor por nós, ele é Jesus, o Filho de Deus, então eu não posso perder quando ele vai falar uma coisa, eu tenho que prestar atenção, eu não consigo. Então eu quero que os irmãos possam ficar acompanhando. A leitura vai ser um pouco extensa, mas Jesus quer falar com a gente. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, irmãos. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão que vos saciastes. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram depois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram depois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo
todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele dizia essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E eu queria colocar aqui 4 pontos rápidos, irmão, que eu aprendo, eu aprendi com Deus nesses versículos que nós lemos. A primeira coisa que eu aprendo está no versículo 25 e no versículo 26. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que, por que eles falaram isso aqui para Jesus? Porque Jesus falou para eles que eles estavam seguindo a ele porque eles comeram pão. Porque se você for olhar no capítulo 6, no começo, foi onde Jesus ele fez a multiplicação dos pães, né, e dos peixes, né? Então, quando aqueles homens eles chegaram ali, eles estavam com a intenção errada no seu coração. Eles estavam com uma motivação de seguir Jesus errada. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a gente pode estar seguindo a Cristo com as intenções erradas. Pode estar vindo na igreja com as intenções erradas. E Jesus, ele não deixa esse assunto é tão sério aos olhos de Jesus, que ele não deixa para depois. Os discípulos, as pessoas, eles chegam ali e perguntam: Jesus, onde você estava? E ele já chega direto e fala assim: vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão porque comer esse pão por causa das bênçãos, irmãos. Então isso é um assunto muito sério. Jesus ele queria tratar com o coração daqueles homens. Então essa palavra eu deixo de começo sim, para que cada um de nós venha se analisar. A palavra de Deus diz assim: analise o homem a si mesmo, para ver se está na fé, para ver se não está seguindo a Jesus por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus é o pão da vida. Versículo 27 e 36 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que cresce naquele que ele enviou. E disseram depois: que sinal pois fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná. Perdão, irmãos, é até aqui no versículo. Que faremos nós? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto. Está escrito: Deus a comer o pão do céu. Ele disse depois: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E disseram depois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós dizes, contudo não credes. Então, eles estavam seguindo a Jesus,
Mas quando Jesus apresenta-lhes o pão da vida, ele se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Aqueles homens, eles não creram no milagre que era Jesus. Eles queriam ver o que Jesus podia fazer, as maravilhas que Jesus podia operar, mas eles não viam que o maior milagre era o próprio Jesus. Ele era a própria salvação. Eles não conseguiam enxergar isso, por isso que eles perguntavam: quem faz isso para que creiamos em ti? Nossos pais comeram do maná do deserto. Mas Jesus fala para eles: isso não pode dar vida para vocês. Assim também, irmãos, tem muitas pessoas que hoje, se você for conversar com elas, elas dizem que conhecem a Jesus. Como um dia eu vi um vídeo que eu até mostrei para as crianças, de uma pessoa que ela sai interrogando assim as outras pessoas, perguntando quem Jesus era para elas. E um monte de pessoas, irmãos. Mas se você for ver, foram uma ou duas pessoas que apresentam a Jesus sendo o Salvador. Eles dizem: Jesus é o único Salvador. Outros diziam que Jesus era uma pessoa qualquer comum como qualquer outro. Outros diziam que foi um que fez muitos milagres. Outros diziam assim: foi um filósofo, alguém muito inteligente. Mas poucos conseguiam ver que Jesus, ele era o maior milagre que conseguiu descer, que veio à terra. Ele é o maior milagre, a nossa salvação. Poucos diziam que Jesus, entendem que Jesus é a salvação. Então eu faço essa pergunta: quem Jesus é para você? Como você vê Jesus? Aquelas pessoas, eles estavam andando com Jesus tanto tempo, mas não conseguiam ver que ele era o maior milagre, que ele não era nada mais e nada menos que a única esperança que eles tinham para eles. Mas eles não conseguiam ver isso. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Elas dizem que creem em Jesus, mas se crescem, seriam salvos, e as suas atitudes mostrariam que elas são salvas, porque a fé é morta, e a pessoa não precisa fazer força para demonstrar para as outras pessoas que ela é salva. Isso já vem da própria natureza dela, porque a palavra de Deus diz que quem está escrito, e quem está em Cristo é nova criatura, os velhos já passaram, tudo se fez novo. Então nós temos que ter essa certeza, nós cremos que Jesus, ele é mesmo o nosso Salvador. Acima de tudo, ele é Salvador. Acima dos milagres, acima das curas, acima do que ele pode fazer, é aquilo que ele é. Ele é nosso Salvador. E terceira coisa que eu aprendo, que o pão do céu é melhor do que o maná, versículo 48. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que eu vejo aqui que é o maná, irmãos? O maná, os irmãos sabem o que é o maná, os irmãos lembram da história, né? Que Moisés estava ali com o povo de Israel e eles começam a murmurar e Deus manda o maná. O que eu vejo o que é o maná, irmãos? O maná são as bênçãos, irmãos. As bênçãos que Deus dá ou permite que nós temos. O seu trabalho, o seu carro que você tem para dirigir, a sua esposa, os seus filhos, eles são bênçãos, não são, irmãos? Amém. São bênçãos. Mas o maná, ele é bom, irmãos, mas ele não pode te dar vida. É o que Jesus está dizendo. Vossos pais comeram o maná e morreram. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que por mais que essas coisas sejam boas, os amigos que você tem na igreja, os irmãos, a gente chega no Brasil e tem pessoas às vezes que não tem família, assim, vem só sozinho, aí chega na igreja, aí aquele monte de irmãos abraça, e aí vira aquela família. Eu posso dizer de mim, irmãos, quando foi ali no meu casamento ali, aquele monte de irmãos, aquele monte de pessoas, assim, eu vejo assim, nossa, que bênção, que família grande, assim, que nos ama e a gente ama, eu já que a gente ficou muito feliz, mas eu não posso colocar minha fé nisso. Eu não posso fazer disso lugar de festa. Eu não posso colocar isso em primeiro lugar, em primeiro lugar da minha vida. Porque a palavra está dizendo que certamente eu vou morrer. Mas morrer como, Pai? Você vai, certamente, a morte espiritual não vai demorar para chegar ao seu encontro. Porque quem vive das bênçãos, irmãos, o dia que isso acabar, o dia que Deus não quiser te abençoar, porque Ele te abençoa se Ele quiser, e se Ele não quiser te abençoar, Ele te abençoa. Mas no dia em que quem vive das bênçãos, colocando isso em
pessoa corre um grande risco de se decepcionar com Deus, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa nas pessoas, porque as coisas não estão correndo do jeito que ela quer, do jeito que ela gostaria, ou porque as coisas não estão vindo, porque ela coloca a sua esperança nisso. Mas Jesus está falando que não é para a gente apontar para o maná, mas olhar mais para Ele, olhar para Ele, que Ele é o pão da vida. Porque quando nós olhamos para Ele, irmão, o dia que faltar o maná, nós pode dizer, pode até me faltar o maná, mas o pão da vida nunca vai faltar. O que isso quer dizer? Eu não posso ter tudo que eu quero, posso até não ter tudo que eu quero, eu posso até não ter tudo aquilo que eu desejo, mas eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Então você tem tudo, irmão. Então você tem tudo. Quarta coisa e última para encerrarmos. Está no versículo 52 e versículo 58. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne de comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. O que eu aprendo aqui, irmãos, não há outro pelo qual podemos receber verdadeira paz, vida, alegria, amor, salvação e esperança, senão por Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu. No versículo 33 está escrito: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, quando Jesus ele começa a falar aqui no versículo 52 sobre aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo, aqueles homens eles começaram a ficar se interrogar: como assim esse cara vai dar para a gente da sua carne para a gente comer, do seu sangue para a gente beber? Mas Jesus ele estava falando do seu sacrifício, ele estava falando que ele teria que sofrer, teria que morrer pela gente, teria que derramar todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse ter vida, irmãos. Então ele está falando: aquele que crê em mim, crê no meu sacrifício, crê na minha ressurreição, esse recebe vida, irmão. E que vida que é essa que Jesus tanto estava falando? É a nossa comunhão restaurada com Deus, que um dia foi perdida. É quando a gente recebe aquela paz, a gente recebe aquela alegria de verdade. Quando a gente recebe essa vida, a gente recebe amor. E o mais importante, a gente recebe a salvação e esperança, irmão. Pensa numa pessoa que vive sem esperança, irmão, sem saber de onde veio, sem saber por que ela existe, e sem saber o pior, para onde ela vai quando ela morrer, irmão. Pensa na tristeza, no sofrimento de uma pessoa assim, irmão. Ela parece que está viva, mas dentro do seu interior é como se estivesse morto. Por isso que Jesus está falando dessa morte. A morte espiritual é o afastamento do homem para com seu Criador, para com Deus. Porque o homem, quando se afasta de Deus, irmão, é como se ele estivesse morto. Porque Deus ele criou ele com propósito. Então, quando ele foge do propósito que Deus criou ele se torna uma pessoa infeliz, irmãos. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. E por último, eu queria falar: a gente sabendo, como está escrito aqui no versículo 33, a gente sabendo dessa verdade aqui, porque o pão do céu é aquele que desce, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, irmãos, isso tem que mexer com a gente, isso tem que mexer com o nosso interior. Sabe por quê? Porque se você ir lá para o seu serviço, lá para a sua escola, e você abrir os seus olhos, parar de ficar reclamando: porque eu tenho que trabalhar, difícil a vida, né? Ficar reclamando da vida e abrir os seus olhos, vocês vão ver que as pessoas, elas estão morrendo, elas estão como mortas, porque não tem Deus em suas vidas, porque não tem esse pão da vida que dá a vida ao mundo. O pão de Deus, Jesus, ele não dá vida só para a igreja, ele não veio para dar vida só para a JMEAD, ele veio para dar vida ao mundo. Quem não tem ele, não tem vida, é o que nos diz a palavra de Deus. Então, por último, eu queria dizer: onde você está no seu serviço,
onde você está na sua escola, você não está lá só para no seu serviço com o primeiro objetivo para você ganhar dinheiro, só para você pagar suas contas, sustentar a sua família. E você não está na escola, jovem, só para estudar, para ir arranjar um serviço e aí começar a ganhar dinheiro. Isso pode ser o seu objetivo que você tem colocado no primeiro lugar do seu pensamento. Mas Deus tem coisa maior para você. Deus quer usar a sua vida. Quando uma pessoa cristã, uma pessoa que entregou a sua vida para Deus, ela crê em Deus, ela tem fé em Jesus, ela está com Jesus, Jesus está com ela. Quando ela entra no serviço, quando ela entra no lugar para trabalhar numa fábrica, quando ela entra na escola, por onde ela passar, o reino de Deus chega junto com ela. É igual Jesus quando entra na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: a salvação chegou nessa casa. Também ela vem através de você, no seu serviço, na sua fábrica, porque você entendeu que Jesus, Ele é o pão da vida, irmãos. Sabendo disso, irmão, a gente tem que correr para a oração, irmão. A gente tem que orar, porque a gente não tem poder para convencer ninguém. O homem não tem poder para convencer ninguém. A Bíblia fala que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, quem convence as pessoas na fábrica, quem convence as pessoas na escola que elas precisam de Jesus, não é a gente, mas é o Espírito de Deus que está na gente. O que a gente tem que fazer é buscar cultivar esse Espírito de Deus, porque Ele que vai convencer as pessoas. Mas será que esse Espírito Santo está mesmo na nossa vida, irmãos? Esses dias eu não me aguentei, quando foi na quinta-feira, eu estava conversando com um rapaz lá, quando deu o horário do serviço, acabou quinta-feira, ele saiu lá correndo, porque ele disse que ele gosta de surfar, disse que ia surfar. Aí quando foi na sexta-feira de manhã, eu cheguei para ele, fui bater um negócio lá com ele ali, aí eu falei: e aí, você foi surfar ontem? Ele falei: não. Ah, é? Mas ele falou: eu fui hoje, mas eu acordei 4h30 da manhã e fui lá surfar. Eu acordei 4h30 da manhã e fui lá surfar. No outro dia eu não aguentei, irmão. No outro dia de manhã que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar meu joelho e falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o rapaz ainda consegue acordar 4h30 da manhã para surfar depois ir para o serviço, para saciar uma coisa da sua carne, para satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Mas quando aquilo ali passar, já passou a sua alegria. E eu tenho tido dificuldades para acordar de manhã, um horário antes. Eu sempre acordo para orar, para que Deus possa salvar as vidas do meu serviço, para que Deus possa usar a minha vida. Irmão, Sansão, ele quando ele estava com Dalila, quando ele se entrega a Dalila, disse que tinha vezes que Dalila, ela se fazia que estava sendo perseguida pelos filisteus no meio da noite. Aí os filisteus vinham, Sansão ia lá cheio do Espírito, ia lá e botava eles para correr. Mas a Bíblia fala que chegou uma ocasião que, quando chegaram os filisteus, Dalila o chamou, Sansão ele se levantou e falou: vou fazer como das últimas vezes, vou colocar eles para correr. Mas a Bíblia fala que Sansão, ele não percebeu que o Espírito Santo já tinha saído dele há muito tempo. Por último, eu queria deixar esse versículo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Porque ninguém aguenta, irmão, ficar num lugar onde ele é rejeitado toda hora. Ninguém aguenta, chega uma hora que sai. Com Deus é a mesma coisa, que nós possamos buscar, e aquilo que eu não consegui transmitir para os irmãos, que o Espírito Santo possa falar. Glória a Deus.